Eu tenho algumas bolinhas de ping-pong e eu quero que quem puder e quem quiser, pegue uma. Vai cada um num corredor, pode distribuindo. Quem quiser, é bolinha de ping-pong de verdade, tá? Pega aí e segura na sua mão, em nome de Jesus. Enquanto a bolinha de ping-pong não chega, já abre sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, 16. Enquanto a sua bolinha de ping-pong não chega aí. Você vai se controlar e segurar ela durante a mensagem. Por mais irresistível que seja bater uma bolinha, você vai segurar ela e não vai. Né, Alexandre? Segura aí, meu irmão. Eu já não trouxe raquete junto para não correr o risco. É só a bolinha. Foi aí, rápido como um relâmpago? Todo mundo pegou? Uma bolinha de ping-pong. E não é de presente não, você vai devolver depois, viu? Nem escreve nome aí, pedido de oração na bolinha, relaxa. Tá? Senão já pensa que é 7 semanas da bolinha de Deus, não é isso não. Tá? Então, é outra coisa o desafio. Abriram aí Romanos 8, 16. Deixa marcado aí na sua Bíblia. Vamos, gente, corre. É tudo igual, tudo redonda, branquinha. Não tem como escolher, né, doutor Eduardo? Foi? Zerou? Alguém ficou sem bolinha aí? Olha lá atrás, lá, o povo sem bolinha, Vitor. Acabou? Ixi, faltou aí, contei errado, hein? Alguém quiser passar para alguém aí, ó. A responsabilidade é só depois, não reclama, mas você pediu a bolinha. Depois não tem reclamação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Vinícius e Vitor Hugo, pela ajuda. Pai querido, neste momento que vamos meditar na sua palavra, rogamos que o Senhor esteja agora trabalhando conosco, fortalecendo a nossa fé, abrindo nosso entendimento, nos mostrando o caminho que nos leva ao teu trono a cada dia, Pai. Queremos estar cada vez mais ligados ao Senhor, vivendo uma vida plena e abundante aqui na terra como filhos de Deus. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Nosso tema de hoje é: quero a minha herança. Quero a minha herança. Simples assim. Então, em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, verso 17, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Romanos dizendo o seguinte: é certo, o próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos corpo, alma e Espírito. Então a nossa alma está alegria, tristeza, amargura, angústia, os sentimentos, e ela reflete no corpo. Então ansiedade, louco por um chocolate. Então quando você olha, você pensa, nossa, você está tão abatida, o que aconteceu? Você está triste. Então tudo aquilo que acontece na nossa alma reflete no corpo. Mas tudo que vem de Deus se conecta ao Espírito. Porque Deus é Espírito, importa que nós adoremos em Espírito e em verdade. Deus fala conosco através do seu Espírito, ao nosso Espírito. E Ele testifica no nosso coração o quê? Que nós somos herdeiros de Deus. Nós recebemos uma herança, co-herdeiros em Cristo Jesus, uma ratificação de que nós temos a mesma herança de Jesus. Então, tudo aquilo que Deus preparou para Cristo, preparou para mim e para você. Toda herança de Jesus nós temos também. Todo acesso ao céu, a esse Deus maravilhoso, nós recebemos como herança no nome de Jesus. Amém? Mas o que é herança aqui para nós, terrenos, na terra? Então o direito diz que é a ação de herdar e de adquirir sucessão. Então é algo que alguém deixou para você e você, de forma, na sucessão familiar ou um testamento, você recebe aquilo e passa a ser seu. O patrimônio, bens, direitos, dívidas, responsabilidades, deixada por alguém em razão do seu falecimento. Então esse é o conceito do mundo. Então, o dia que o seu pai e sua mãe passou o tempo deles, faleceram, deixou uma casinha, um carro, um patrimônio para você, você recebe como herança. Aí Paulo está dizendo lá em Romanos que nós somos herdeiros de Deus. Mas se Deus não morre, que dia que eu vou ter acesso à minha herança? Deus morre? A lei diz que eu só vou herdar a partir do momento que acontece a sucessão.
Mas se Deus nunca vai morrer, nunca vai ter sucessão, eu nunca vou ter herança. Se nós pensarmos como humano, como a lei estabelecida por homens, seria isso. Mas a lei de Deus, a justiça de Deus, ela é diferente. E é nisso que eu quero meditar com você. Como é que nós vamos acessar uma herança dada por Deus para nós através de Cristo Jesus? Amém? Você quer saber como? Gostaria de ter essa informação? Vamos ler lá a parábola do filho pródigo, Lucas 15, verso 11 até o 24. Livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 11 até o 24. Diz lá a Escritura: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, ou das bolotas, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Então, nessa parábola, Jesus nos ensina sobre sermos filhos e acessarmos uma herança. Aqui, aquele jovem acessou sua herança antes mesmo do seu pai morrer. Ele tinha uma visão humana, que ele tinha que usufruir de tudo aquilo que seu pai conquistou. Ele queria viver aquele momento. Porque para aquele jovem, a herança significava dinheiro. Ele resumiu herança a dinheiro. Então, meu pai tem muito dinheiro, eu quero ter acesso a dinheiro agora, e eu vou viver desse dinheiro hoje. Só que de forma irresponsável, ele acabou com todos os recursos. E aí ele cai num choque de realidade. Porque aquilo que ele imaginava ser uma herança de bênção, ou um momento que ele ia desfrutar de algo para sempre, ele perde com o tempo. Por causa da sua irresponsabilidade, por causa das suas escolhas, por causa das suas ações. Então, quando ele teve acesso àquilo, resolveu viver sozinho, longe da sua família, com aqueles recursos, aquilo desencadeou algumas reações ou ações em torno dele. As escolhas dele, o ambiente que ele escolheu, tudo sofreu o impacto da sua vida. Então, alguns problemas ali que acontecem. Primeiro, criou um problema em casa, porque ele dividiu a família. Uma coisa que não era para ele ter acesso naquela hora, ele teve acesso. E ele não quis ficar mais. Então, o que unia ele àquela família não era o amor fraternal, não era a família em si, mas era o dinheiro. E a partir do momento que ele teve acesso ao dinheiro, ele saiu. E aquilo, apesar de entristecer o seu pai não foi atrás. Respeitou a sua escolha. Segundo ponto, diz que na região onde ele foi habitar, veio uma fome. A escolha dele, de onde ele ia gastar aquele dinheiro, que ele acabou sendo irresponsável, aonde ele escolheu habitar, tudo aquilo que ele fez de errado, trouxe uma consequência para a região, trouxe fome. Então, às vezes, nós fazemos escolhas, envolvemos pessoas e as coisas começam a travar. Porque nós decidimos de acordo com o nosso coração e não a vontade de Deus. Terceiro ponto, quase ele cria um problema com os porcos. Diz o verso 16 que ele teve vontade de comer as bolotas dos porcos. E diz que não deixaram.
Então ele só não comeu porque não deixaram, porque ele queria comer e ele pediu para comer. Mas o dono não deixou. Então o pedido dele foi recusado, porque ele estava numa situação tão deplorável que ele estava disposto a comer comida de porco. O desespero era tanto, o orgulho era tanto, que ele queria, era preferível aceitar a comida do porco do que qualquer outro tipo de realidade. Próximo ponto aqui, ele tinha a intenção errada, mas escolheu o caminho certo. Naquele momento de fome, verso 17 diz lá, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A fome levou ele de volta. Não foi a saudade, não foi o amor, não foi a necessidade de se sentir em família, não foi a falta do irmão, do pai, da mãe, não foi a convivência, não foi nada daquilo. O que o leva de volta é a fome. No meu pai eu tenho comida, eu vou para lá. Então a motivação não era a certa, a intenção era errada. Mas ele escolheu o caminho certo, que era voltar para casa. E ele voltou, graças a Deus que ele toma essa decisão. Próximo ponto aqui, ele tem uma recepção inesperada. Estou dando uma acelerada aqui por causa do horário, tá, gente? Verso 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O pai o vê de longe, corre, o abraça e recebe, providencia roupas novas, providencia um anel no seu dedo, uma aliança estabelecida e coloca novos calçados nos seus pés. Aquele filho que estava morto, reviveu, voltou à vida e agora eu recebo com amor. Então ele foi por causa de um prato de comida. Ele é recebido de volta ao seio familiar por aquele pai. Muito mais do que um prato de comida, Deus restaurou completamente a sorte daquele jovem, mostrando para ele que a herança não é dinheiro, mas a herança é o pai. A herança não é a casa que seu pai possa deixar para você, mas a herança é o próprio pai. A herança não é o carro, a herança é o pai. A herança é Deus. A herança é o nosso Deus. Ele é o foco da nossa herança. Jesus estabeleceu em nós uma herança em Deus. Por eu estar agora conectado a Deus como filho, por eu estar em Deus, eu tenho acesso à minha herança. Eu não preciso que Deus morra, e eu não preciso morrer, mas agora Deus me conectou através de Jesus nele, e agora eu posso viver toda a sua herança. Nós temos visto aqui a manifestação de Deus entre nós. Quantos testemunhos de repente foram pipocando aqui entre nós? Porque Deus continua sendo o mesmo Deus, há uma herança eterna para nós, há um mover de Deus para você e para mim e para nós, há um agir do céu, há uma resposta à oração, a ordem aos seus anjos. Nós lemos na oração aqui Josué 5, Josué está analisando a muralha de Jericó, ele olha para cima e vê um homem e fala, você é por nós ou contra nós? Porque ele não se vestia nem como morador de Jericó e nem como um judeu, com uma espada desembaiada, aí ele vê que é o anjo do Senhor. Então ele só analisava a situação, Deus já mandou a resposta. Então quando você está em aflição, quando você só olha para Deus, só olha para a dificuldade, olha para o obstáculo que você tem que fazer, Deus já deu ordem ao anjo dele a seu respeito. Deus já enviou a resposta. A sua herança está sendo movimentada a seu favor. Se é batalha, Deus vai batalhar. Se é uma bênção financeira, Deus vai providenciar. Se é uma cura, saúde, Deus vai te dar. Se é restauração do lar da família, Deus vai restaurar. Deus está agindo, há uma herança. Pode não acontecer na hora, pode demorar uma hora, um dia, um mês, um ano. Mas vai acontecer. Deus está agindo entre nós e quer agir conosco. Então, Cristo trouxe muito mais do que roupa, sandália e anel para nós. Jesus trouxe uma nova vida. Amém? A herança não é o dinheiro, mas é o nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai de amor. Nós temos uma herança nele. A minha herança não é um milagre, minha herança é Deus. Porque Deus proveu o milagre para mim. Porque senão a gente começa a pôr o milagre como um Deus na nossa vida. Eu quero um milagre, mas não quero Deus. A oração, que eu falei, está vazio. Não ora, mas eu quero milagre, eu quero milagre. O milagre eu quero, hein? Milagre, vem milagre. Mas não ora ao Deus do milagre. O Deus do milagre está esperando a sua oração. Se nós amarmos Deus, vivermos com Deus, o milagre vem.
o socorro vem, a resposta vem, Deus manifesta em nós. Então nós precisamos nos aproximar e entender que a herança não é o dinheiro, mas é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos salvou, nos redimiu, nos lavou no sangue do Cordeiro e estabeleceu uma aliança eterna comigo, com você, conosco para sempre. E o para sempre é interessante, porque você abre lá em Gênesis, o tempo está lá, manhã e tarde, na virada do dia vinha o Senhor conversar com eles. Aí você vai em Apocalipse, não tem manhã e tarde, só uma luz que brilha. Por quê? Porque o Deus eterno não tem começo, meio e fim, é eterno. O tempo não se conta com Deus. Não há de manhã, tarde e noite. Há vida com Deus. Deus se chama para a vida eterna. Mas pastor, como que é? Um dia acaba a eternidade? Não tem tempo com Deus. Deus é o tempo. Nós estaremos reinando com Ele. Se você entender essa plenitude, você começa a viver os seus dias numa proximidade com Deus. Não há momento para Deus agir. O momento existe para nós. Dormir, acordar, noite, dia, tarde, ir para a igreja. Deus Ele não está preso ao tempo. Ele está trabalhando, diz que Ele não dorme, seus olhos estão postos sobre nós. Isaías diz que Ele não dorme, Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje. Ao nosso favor, mas o que nós temos feito? Se nós nem temos a capacidade de orar, quanto mais buscar a Deus? Então nós precisamos nos conectar a esse Deus cada vez mais. Tomarmos posse dessa herança. Vivermos isso, uma nova vida, novas vestes, anel, novo coração, novo espírito, dons espirituais, paz, amor, perdão, vida, cura, saúde, libertação e tudo mais que é em Deus. Você crê nisso? Deus tem isso e muito mais para você, para mim, para nós, para você que está em casa. Deus tem um agir perfeito em nós. Ele é o nosso Pai e Ele quer completar em nós a sua glória, a sua plenitude. Mas nós nos limitamos. Precisamos entender como o livramento é Deus. Qualquer outra criança ia chorar, não aconteceu nada, acabou. Mas ele tem uma consciência espiritual. O espírito dele falou com ele, falou, olha, Deus te guardou. A Giovana falou, pastor, eu quero que ore por mim. Tem um pedido. Por quê? Porque ela crê na oração da igreja. Ela crê no poder da oração da igreja. Ela sabe que Deus ouve a oração da igreja. Ela sabe que há um agir de Deus dentro da igreja. E ela quer que a igreja a cubra de oração. É a família dela, na simplicidade, na sua idade, no seu entendimento, no seu conhecimento, que é mais profundo que muitas vezes muitos de nós. E ela está vivendo. E se continuar assim, ninguém segura. Essa turminha que vem do KISS, do GPS, um trabalho que foi muito feito desde o início pela Marusca, a Lu deu continuidade, e nós temos visto o agir de Deus. E é só o começo, meu irmão, amém? E Deus, quero dizer para você, muito mais há em Deus. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor da provisão. Amém? Gênesis 22, 14. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. Então, se você está doente, precisa de cura, receba. Se você precisa de provisão, receba. Então, Jeová Rafá, Êxodo 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. Aqui é um estandarte, é uma marca, aqui é um projeto. Sabe quando o pelotão vem, o exército vem com uma bandeira? Todos os soldados sabem ali, tá, os atiradores. Ali estão os do tanque de guerra, ali estão o da cavalaria, ali estão... Então assim, há uma bandeira entre nós, fala, ali está o exército do Deus vivo, ali está um filho de Deus, ali não chegue perto, há uma bandeira, há um estandarte levantado sobre aquela vida. Amém? Esse é o nosso Jeová Nissi, Êxodo 17, 15. Jeová Chamá, ou Samá, o Senhor está aqui, ou o Senhor está presente. Ezequiel 48, 35. Deus está presente conosco, todo momento, todo instante, Ele se manifesta. Jeová Shalom, amo Shalom, paz. A gente tem uma ideia de paz muito resumida, paz e amor, né? Mas é a paz no casamento, é a paz no trabalho, é a paz na saúde, é a paz na vida financeira, é a paz numa compra, é a paz numa viagem, é a paz no almoço, é a paz na reunião de família, é a paz na reunião com o chefe, é uma paz continuamente manifestada em nós, o Shalom de Deus. Amém? Juízes 6, 24, referência. Jeová Sabaote, o Shabat,
o Senhor dos exércitos, ou o Senhor das hostes celestiais. 1 Samuel 1:3. Não, Deus é Deus de batalha e de guerra também, meu irmão. Amém? Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Ele zela pela sua palavra, zela pela sua verdade, zela pela sua justiça, e ele não aceita injustiça contra os seus filhos. Amém? Jeová Elohim, o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o Deus da Missão Monte Sião. O Senhor é o Deus do Willing. O Senhor é o Deus da Isafer. O Senhor é o Deus do Mateus. O Senhor é o nosso Deus. Amém? Amém? Vocês estão aí ainda? Juízes 5:3. Jeová Kadesh. O Senhor é quem santifica. Amém? Levítico 28, Ele quem nos purifica, nos santifica e nos coloca como filhos de Deus, santificados, cheios do poder do Espírito Santo. Jeová Rafá, o Senhor é o meu pastor, ou o Senhor é o meu guia, é o meu caminho, é a minha segurança. Salmo 23:1. Jeová Naqueu, o Senhor que destrói completamente o mal. Ezequiel 7:9. Jeová Elohim, o Senhor é o Altíssimo, o mais elevado, não há outro Deus além dele. Isaías 14:13. E para encerrar aqui, Jeová é o Gimlon, ou Gimola, o Senhor que recompensa. É um Senhor que traz recompensa, resposta à nossa oração, resposta ao nosso trabalho, resposta ao nosso jejum, resposta à nossa entrega, resposta à nossa adoração. Ele traz. Jeremias 51:56. Amém? Só para nós resumirmos, então, meu irmão, nós precisamos entender que Ele tem uma herança para nós, Ele é o nosso Deus é a nossa herança, não é o dinheiro. Deus é a herança, o Pai é a herança. Amém? E aí agora eu quero fazer o desafio da bolinha. Você achou que eu tinha esquecido? Meu irmão, quero te desafiar, da onde você está, a encaçapar uma bolinha aqui. Bora lá, remessa aí, começa aí, que comecem os jogos. Vamos, vai Vitória, puxa a fila. Vai gente, vai, força. Não tomaram café hoje? Ô gente, tá 60 bolinhas, ninguém vai acertar? Não pode ir perto. Do seu lugar, não pode ir perto. Do seu lugar. Do seu lugar. Não, do seu lugar. Do seu lugar. Vamos lá. Foi? Remessaram? Aí vai, Brunão. Força. Nem chegou. Nada, gente. E aí? Quantas bolinhas você pegou, Adenir? Umas 15 bolinhas? Trouxe de casa? Sabia? Gente, vocês não conseguem fazer isso? Por que eu consigo? Porque eu estou perto. Para eu acessar a Deus, eu tenho que estar onde? Você consegue de onde você está aí? Jogar a bolinha aqui? Mas quando você está perto? Quando nós estamos perto, fica tudo mais fácil, não fica? Nós precisamos estar perto de Deus, meus irmãos. Deus está nos chamando para a intimidade, para a herança, para vivermos muito mais. Como diz a Débora, o conserto é só o começo, pastor. Nós vamos tudo trocar de carro ano que vem aqui, na virada do ano. Não estamos preocupados só com o carro, não. Todas as necessidades Deus está cuidando. Saúde, espiritual, familiar, vestibular, prova no colégio. Deus está respondendo, meu irmão. Mas nós precisamos estar próximo. A nossa taça, o nosso incenso tem que estar cheio da nossa oração. Nós precisamos nos aproximar muito mais de Deus. Deus anela por essa aproximação. Deus anela em conhecer a sua oração. Deus anela em ver a sua necessidade, ouvi-la e respondê-la. Amém? Você tem necessidades? Você gostaria de ter mais intimidade com Deus? Você gostaria de estar mais próximo de Deus? Na próxima vez você vai conseguir acertar a bolinha, porque vai estar do seu lado o cálice, né? Amém? Vamos orar? Vamos louvar?
Fique de pé, meu irmão. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Você precisa desse Senhor? Eu também preciso muito desse Senhor. Orava nessa manhã com gratidão a Deus, pelos testemunhos, pelas mensagens que chegam, pela gravação do vídeo das crianças, que eu falei que só um trecho já emocionava, de ver o compromisso, ver como funcionava, entendeu? Querendo dar ritmo na minha frase. Mas eu via no meu coração, louvava a Deus, falava: Senhor, como é bom participar de uma igreja tão viva. Pessoas comprometidas com a sua palavra, desafiados na oração, vivendo um propósito. E como é bom ouvir a sua resposta. Como é bom ver o Senhor agir. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom sentir o seu toque. Como é bom estar junto. Eu orava agradecendo a Deus. Senhor, eu quero tanto viver ao seu lado. Quero tanto que o Senhor conheça o meu coração. As minhas imperfeições eu tenho certeza que o Senhor nem olha. O Senhor está de olho realmente nos meus desafios de fé. O Senhor quer saber quais são os meus desafios, quais são as minhas angústias, quais são os meus propósitos, quais são os objetivos, quais são os meus alvos, quais são os meus defeitos. Ele já sabe, já perdoou lá na cruz. Deus não quer expor o meu problema, Ele não quer tratar, nem vamos discutir o seu problema, William. Não, porque Ele já sabe os meus defeitos. E levou tudo lá na cruz. Agora Ele fala: William, vamos viver como pai e filho. Vamos viver mais próximo. Vamos ter intimidade. Vamos nos aproximar. E ora, coloque no cálice a sua oração. Faça transbordar este ambiente de adoração. E você vai ver a resposta vindo como chuva, trovões, relâmpagos, terremotos, as orações inundando a terra. A resposta tomando conta da sua casa, do trabalho, do ministério, na vida dos teus filhos, nos desafios da sua casa. E eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais, não só na minha vida, mas na sua também. Amém? Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, Pai, nós queremos estar cada vez mais próximos do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, o Senhor é a nossa herança. De Ti nos vêm todas as coisas. Não precisamos nada além de Ti. Precisamos só do nosso Deus. Precisamos só do nosso Pai de amor. Precisamos somente do Senhor na nossa vida. Queremos viver perto do Senhor, junto do Senhor. Queremos estar continuamente no Teu altar, Te adorando, Te louvando, Te bendizendo, colocando a nossa oração diante de Ti, Pai. Senhor, toca na vida dos Teus filhos. O Senhor conhece cada um que chegou aqui hoje. Sabe como chegaram. Sabe a sua necessidade. Sabe a sua luta. Sabe a sua dificuldade. Senhor, vai tratando. Vai curando. Vai restaurando. Vai restabelecendo. Vai transformando. Vai mudando. Vai abrindo caminhos. Vai pondo rios no deserto. Ermos abertos pelo Senhor. No nome de Jesus, Pai. Que nada venha reter ou segurar o Teu agir nas nossas vidas. Que caia por terra todo o coração endurecido, toda palavra contrária. Senhor, tudo aquilo que está amarrando, impedindo o Teu agir, seja rompido agora no nome de Jesus. Destrava a mente, abre o coração, liberta-nos, ó Deus, para vivermos plenamente a nossa vida com o Senhor. Faz milagres, sinais, maravilhas neste lugar.
salva os teus filhos, batiza com o Espírito Santo, traz milagres, cura o enfermo, restaura o perdido, cuida do casamento, abençoa o filho, a filha, os filhos, os netos, os desafios, livra da dívida, rompe os laços, no nome de Jesus. Que não permaneça mais sobre essas vidas nenhum jugo, nenhum peso, nenhuma cobrança lançada pelo inferno sobre eles. Que eles sejam livres para avançar, livres para realizar, livres para conquistar, livres para estar com o Senhor continuamente na herança do Senhor, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor quer prover para nós. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa a casa, o trabalho, a empresa, os negócios, o ambiente de trabalho, de conquistas, no nome de Jesus. Que o lar seja tomado pela tua presença, que o shalom do Senhor nunca falte nas nossas vidas, nas nossas casas. Pai querido, faz um milagre. O Senhor conhece cada coração. Que nós não saiamos daqui como chegamos. Que algo novo aconteça agora. Que a gente possa sentir o toque da sua mão de mistério, o toque da tua presença santa, agindo em nossas vidas, trazendo, Senhor, da tua paz, do teu amor, trazendo, Senhor, da tua tranquilidade, trazendo da tua segurança, trazendo, Senhor, o teu reino, a plenitude do Senhor sobre nós, Pai. Assim nós oramos agradecidos, com louvor, com ações de graça, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém, amém, acho que pode ser mais forte, dê um glória a Deus, a glória a Deus, eu tomo posse no nome de Jesus, amém, vamos louvar ao Senhor.